Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo sobre família. Todo mundo tem uma, né? Gostando ou não dela. E muitas vezes com alguns problemas em casa que poderiam ser resolvidos se a gente entender um pouco mais sobre a família. E é para isso que eu tenho um convidado especial aqui hoje, o pastor Jorge Mário de Oliveira, que ele é coordenador da área de família para a região central de São Paulo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, afinal de contas, família a gente precisa saber e entender, porque todo mundo tem, né? Gostando dela ou não, todo mundo tem uma família na vida. E a gente fica pensando assim, por que tanta gente não se dá bem, não entende, não gosta? Isso tem a ver com a tal da cosmovisão? Diretamente. Vamos entender primeiro, então, o que é cosmovisão? Você está pensando, cosmovisão, o que é isso? Me explica, pastor. Fábio, a cosmovisão é a maneira da gente ver a vida, da gente ver o mundo. É a percepção que a gente tem dos eventos e dos fatos que acontecem ao nosso redor. Então, a minha cosmovisão, ela é determinada pelas minhas crenças. Então, os meus valores, as minhas crenças, determinam a maneira como eu vejo a vida. Isso independente de eu ter religião ou não? Ou não. Cosmovisão não depende de religião. Não depende de religião, mas é afetado pelas crenças religiosas e é determinado pelas crenças religiosas também. Existem as crenças e as ideias da sociedade onde vivemos, as individuais, das crenças individuais, e que vão determinar a minha cosmovisão individual e a cosmovisão generalizada da sociedade onde eu estou. Então veja, dependendo da minha cosmovisão, das crenças que eu tenho, eu terei uma determinada visão acerca de família. Da minha família, dos conceitos de família e como eu viverei em família. Mas como que isso afeta a família? Porque parece uma coisa assim tão filosófica, uma cosmovisão. Na vida prática, como que isso atinge a minha estrutura de família? Eu vou dar um exemplo. Vamos admitir que eu tenha crenças... Eu acredito, por exemplo, na evolução espontânea da espécie, da vida humana. Okay. Então, essa é a minha crença, a minha filosofia de vida, por exemplo. Isso vai determinar a minha cosmovisão relacionada com a família. Por exemplo, se eu acredito que eu não tenho um criador, eu surgi por acaso, eu estou aqui por acidente, eu vou reagir aos meus relacionamentos familiares influenciado por essa cosmovisão. Uau, isso Entendeu? muda tudo dentro de casa, né? Então, lógico, agora veja, por exemplo, eu acredito na Bíblia. Essa é a minha cosmovisão bíblico-cristã. Então, fui criado por Deus, eu tenho responsabilidades individuais, a minha esposa são criaturas e filhos de Deus. Veja como isso vai determinar a minha forma de viver em família. Porque aí eu vou respeitar minha família, eu vou respeitar meus filhos, eu vou respeitar minha esposa, porque eles são filhos de Deus como eu sou, são meus irmãos em Cristo. Muda até a sua relação de paciência, por exemplo. Quando a pessoa faz uma coisa errada, o marido ou a esposa, você vê aquilo de uma forma diferente, porque não é simplesmente um monte de moléculas que surgiu da casa e deu ela ali, né? Quer dizer, uma pessoa com falhas, com defeitos, eu também sou, ela me aceitou, ela me perdoou, Deus um dia me perdoou, então eu tenho que perdoar. Muda a convivência no dia a dia, não então muda? você percebe como é importante e determinante a cosmovisão e como isso vai afetar os meus relacionamentos familiares? Já que a gente está falando disso, então me conta a sua. Qual que é a sua cosmovisão? Me explica isso. A minha cosmovisão é bíblico-cristã. E essa conversa que estamos tendo aqui, ela é fundamentada por essa cosmovisão. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, Deus se revelou a nós e nos deu orientações através da Bíblia, a sua palavra, comunicando orientações aos seus servos, os profetas. E eu acredito que fomos criados por Deus, Ele é o nosso Criador. E esta é a minha cosmovisão. E é isso que determina a minha percepção de família prática e de família de maneira geral. Por isso, a cosmovisão vai determinar como eu vivo em família, como eu percebo família e como eu vou experimentar esse dia a dia na minha família, nos meus relacionamentos familiares. Acho que a maioria das pessoas, mesmo os cristãos, de repente você está assistindo a gente, você é evolucionista, você crê na evolução do ser humano, do universo e tudo mais, mas de repente você é cristão, a pessoa está vendo a gente, ela pertence a alguma igreja ou não pertence, mas crê em Deus, fala assim, como que eu posso adequar, minha família tem briga, minha família está ruim, como é que eu faço para adequar essa história de cosmovisão a fazer a minha família voltar a ser funcional?
Olha, essa é uma pergunta complexa e eu acho que cada caso seria um caso a ser pontualmente analisado, entendeu? Mas genericamente aqui, a pessoa teria que avaliar algumas coisas. Ela teria que se autoconfrontar com a realidade, com as suas crenças individuais, para poder viver bem. E ela precisa ter isso em mente, né? Qual é a minha cosmovisão? Porque a gente não pensa nisso no dia a dia. Pensa, pastor? A gente fica, eu sou cosmovisão, então eu vou comer isso ao invés disso aqui. A gente liga o motorzinho e vai embora. Ou seja, eu preciso parar de vez em quando e repensar quais são os meus valores, qual é a minha ética Sim. dentro dessa tal da minha cosmovisão. Todos temos, quer tenhamos consciência ou não, saibamos ou não, todos temos uma cosmovisão que é subsidiada, sustentada, que é embasada naquilo que cremos, no que acreditamos. Isso é válido para indivíduos, para a sociedade de maneira em geral, para blocos, né? Para organizações, instituições. Todos temos uma cosmovisão, certo? Valores, crenças, né? E formas de ver, de encarar, de decidir as coisas. Então veja, eu tenho que definir, de entender isso aí. Se eu quero viver bem, se eu quero ter paz, se eu quero ter harmonia, se eu quero viver e não permitir que a vida simplesmente passe por mim. O que acontece muitas vezes, a pessoa só existe, ela não vive de aí verdade. vai descobrir que era feliz e não sabia, só lá no fim da vida, não vale a pena. Que triste isso. Muito triste. Então, um dos valores, uma das coisas mais gratificantes que eu particularmente creio que Deus deu ao ser humano são os laços de família. E às vezes uma cosmovisão equivocada. Sei lá se vale a pena ter, entendeu? Às vezes valores que seriam facilmente descartáveis e seria bom descartá-los, estaria afetando esse relacionamento familiar. Então não vale a pena. Bom, então você que está ouvindo a gente aí, para pensar, qual é a sua cosmovisão? De repente você nem sabe, de repente você nunca nem parou para pensar no conjunto de crenças que rege a sua vida. Está na hora, de repente, de pensar, fazer um apelo para que a nossa família esteja de acordo com a nossa conduta dentro da família, esteja de acordo com a cosmovisão que a gente acredita, né, pastor? E às vezes abandonar alguns valores que não vale a pena mantê-los.